Há poucos dias eu tive contato com uma história muito triste. Uma mãe que passou 13 anos recebendo o mesmo valor de pensão para o filho. O valor de R$ 200. Imagina, 13 anos recebendo R$ 200. Mas por que isso aconteceu? E nesse vídeo eu quero te trazer o alerta. Primeiro, isso aconteceu porque a pensão dessa criança não estava no papel, não estava documentada, não estava formalizada. Era feito tudo voluntariamente. O pai sempre pagou, mas pagava esse valor. Esse valor, em algum momento, ele passou a ser pouco, ele passou a ser insuficiente, porque o preço dos alimentos, da energia, de tudo aquilo que nós temos que pagar, geralmente, com o tempo, vai aumentando, mas o valor que era recebido de pensão continuava o mesmo. Essa mãe correu um grande risco de, durante esse tempo todo, o pai deixar de pagar. E se ele deixasse de pagar, não seria possível cobrar o que ele não pagou. Não seria possível dizer que ele estava em dívida. Por quê? Ainda que por uma situação moral ele estaria errado, mas legalmente não havia nenhuma obrigação fixada, documentada. A obrigação de pagar a pensão ela existe quando a pensão está formalizada, documentada. Então esse foi o primeiro aspecto. O segundo, que também tem relação com o primeiro, é que se a pensão não está documentada, não está formalizada, não existe a fixação dela por meio de um percentual, seja da renda líquida, se o pai tiver vínculo empregatício, ou um percentual do salário mínimo, no caso de trabalho informal ou desemprego. Quando a pensão é fixada por meio de um percentual da renda líquida ou do salário mínimo, todo ano, quando o salário mínimo ele é alterado, ele é modificado, ele é atualizado, a pensão automaticamente ela também é alterada, ela também é modificada. E o pai não precisa de falar isso para você e nem você falar isso para ele, porque essa é uma obrigação que ele tem que conhecer. O advogado que cuida desse processo para ele tem que saber. Mas se ele não se atentar e pagar o mesmo valor, você pode dizer, olha, o salário mínimo mudou. Então, o percentual de 30, 35% que você pagava nesse ano passado não é o mesmo agora para o próximo ano. Então, muda automaticamente. Então, perceba que essa mãe recebeu o mesmo valor de R$ 200 por esses 13 anos, porque a pensão não estava formalizada, não estava no papel e também não foi fixado um percentual de pensão, porque se fosse fixado, esse percentual ele seria estabelecido com base nos rendimentos líquidos do pai e também com base no salário mínimo. Então, mãe, cuidado com esse aspecto. Se você passou por separação e o pai fala, não, eu vou pagar certinho um valor, não se acostume a receber esse valor sem que ele esteja documentado, formalizado como pensão alimentícia. Fazer isso não é exigir demais do pai, isso é uma obrigação, uma responsabilidade que ele tem. Fazer isso é proteger a pensão do seu filho, é tornar essa obrigação protegida pelo direito, porque se em algum momento ele falhar, ele descumprir, ele não honrar, você tem como exigir. E tem como exigir que ele pague, inclusive, ela pensão atualizada. Mãe, não passe por uma situação assim. Se esse conteúdo foi útil para você, para te alertar, para te informar, curta, compartilhe com outra mulher que tem criança, que tem filhos, para que ela se alerte também e não deixe de formalizar, colocar no papel a pensão do filho, porque colocar no papel vai trazer benefício para vocês, vai proteger essa obrigação que é do pai por vários anos. Então, isso é muito importante. Mãe bem informada é mãe segura. Até a próxima.